Abramos nossa Bíblia no livro de João, capítulo 9, verso de número 7. Vamos ler para ganharmos tempo, né? Que diz assim: E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto, que era cego, dizia: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizia este, e outros parece com ele. E ele dizia: Sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Do capítulo 9, do verso 7 ao verso 11. Que Deus abençoe, né, com essa palavra. Aqui nós temos uma menção da cura do cego de nascença. Quando Jesus viu aquele homem, os discípulos perguntou quem havia pecado, se os pais ou aquele homem. Jesus disse: nem o pai e nem o homem, o cego. Essa enfermidade não é para a morte, é para que a glória de Deus resplandeça. Ou seja, na época antes de Jesus, no Antigo Testamento, os pais chupavam uva verde e os dentes dos filhos embrotavam. Ou seja, seria de geração em geração, né, uma maldição. Mas quando Jesus ele entra na história, é para mudar essa maldição. É para dizer que ele rasga essa maldição. É para dizer que ele faz o maior sinais, prodígios e maravilha. Naquela época ninguém tinha visto nenhum homem cego de nascença ser curado. Questionado por que aquele homem, né, tinha sido curado, o sacerdote da época pergunta a mãe daquele homem, o pai daquele homem, como ele estava sendo curado, como ele havia sido curado. Jesus não aparece no momento em que esse homem estava sendo questionado e a mãe desse homem, os pais desse homem estavam sendo questionados. Mas por medo de não frequentar mais o templo, a mãe e o pai negam ou diz: perguntem a ele. Abramos nossa Bíblia no livro de João, capítulo 9, verso de número 7. Vamos ler para ganharmos tempo, né? Que diz assim: E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto, que era cego, dizia: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizia este, e outros parece com ele. E ele dizia: Sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Do capítulo 9, do verso 7 ao verso 11. Que Deus abençoe, né, com essa palavra. Aqui nós temos uma menção da cura do cego de nascença. Quando Jesus viu aquele homem, os discípulos perguntou quem havia pecado, se os pais ou aquele homem. Jesus disse: nem o pai e nem o homem, o cego. Essa enfermidade não é para a morte, é para que a glória de Deus resplandeça. Ou seja, na época antes de Jesus, no Antigo Testamento, os pais chupavam uva verde e os dentes dos filhos embrotavam. Ou seja, seria de geração em geração, né, uma maldição. Mas quando Jesus ele entra na história, é para mudar essa maldição. É para dizer que ele rasga essa maldição. É para dizer que ele faz o maior sinais, prodígios e maravilha. Naquela época ninguém tinha visto nenhum homem cego de nascença ser curado. Questionado
porque aquele homem, né, tinha sido curado. O sacerdote da época pergunta à mãe daquele homem, o pai daquele homem, como ele estava sendo curado, como ele havia sido curado. Jesus não aparece no momento em que esse homem estava sendo questionado e a mãe desse homem, os pais desse homem estavam sendo questionados, mas por medo de não frequentar mais o templo, a mãe e o pai negam ou diz: pergunte a ele. Abramos nossa Bíblia no livro de João, capítulo 9, verso de número 7. Vamos ler para ganharmos tempo, né? Que diz assim: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto, que era cego, dizia: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizia: este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Do capítulo 9, do verso 7 ao verso 11. Que Deus abençoe, né, com essa palavra. Aqui nós temos uma menção da cura do cego de nascença. Quando Jesus viu aquele homem, os discípulos perguntou quem havia pecado, se os pais ou aquele homem. Jesus disse: nem o pai e nem o homem, o cego. Essa enfermidade não é para a morte, é para que a glória de Deus resplandeça. Ou seja, na época antes de Jesus, no Antigo Testamento, os pais chupavam uva verde e os dentes dos filhos embrotavam. Ou seja, seria de geração em geração, né, uma maldição. Mas quando Jesus ele entra na história, é para mudar essa maldição. É para dizer que ele rasga essa maldição. É para dizer que ele faz o maior sinais, prodígio e maravilha. Naquela época ninguém tinha visto nenhum homem cego de nascença ser curado. Questionado por que aquele homem, né, tinha sido curado. Os sacerdotes da época perguntam à mãe daquele homem, o pai daquele homem, como ele estava sendo curado, como ele havia sido curado. Jesus não aparece no momento em que esse homem estava sendo questionado e a mãe desse homem, os pais desse homem estavam sendo questionados. Mas por medo de não frequentar mais o templo, a mãe e o pai negam ou diz: perguntem a ele. Abramos nossa Bíblia no livro de João, capítulo 9, verso de número 7. Vamos ler para ganharmos tempo, né? Que diz assim: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto, que era cego, dizia: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizia: este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Do capítulo 9, do verso 7 ao verso 11. Que Deus abençoe, né, com essa palavra. Aqui nós temos uma menção da cura do cego de nascença. Quando Jesus viu aquele homem, os discípulos perguntou quem havia pecado, se os pais ou aquele homem. Jesus disse: nem o pai e nem o homem, o cego. Essa enfermidade não é para a morte, é para que a glória de Deus resplandeça. Ou seja, na época antes de Jesus, no Antigo Testamento, os pais
chupavam uva verde e os dentes dos filhos embrotavam. Ou seja, seria de geração em geração, né, uma maldição. Mas quando Jesus ele entra na história, é para mudar essa maldição. É para dizer que ele rasga essa maldição. É para dizer que ele faz o maior sinais, prodígio e maravilha. Naquela época ninguém tinha visto nenhum homem cego de nascença ser curado. Questionado por que aquele homem, né, tinha sido curado, os sacerdotes da época perguntam à mãe daquele homem, o pai daquele homem, como ele estava sendo curado, como ele havia sido curado. Jesus não aparece no momento em que esse homem estava sendo questionado e a mãe desse homem, os pais desse homem estavam sendo questionados. Mas por medo de não frequentar mais o templo, a mãe e o pai negam ou diz, perguntem a ele. Abramos nossa Bíblia no livro de João, capítulo 9, verso de número 7. Vamos ler para ganharmos tempo, né? Que diz assim: e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinha visto, que era cego, dizia, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns dizia este, e outros parece com ele. E ele dizia, sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Do capítulo 9, do verso 7 ao verso 11. Que Deus abençoe, né, com essa palavra. Aqui nós temos uma menção da cura do cego de nascença. Quando Jesus viu aquele homem, os discípulos perguntou quem havia pecado, se os pais ou aquele homem. Jesus disse, nem o pai e nem o homem, o cego. Essa enfermidade não é para a morte, é para que a glória de Deus resplandeça. Ou seja, na época antes de Jesus, no Antigo Testamento, os pais chupavam uva verde e os dentes dos filhos embrotavam. Ou seja, seria de geração em geração, né, uma maldição. Mas quando Jesus ele entra na história, é para mudar essa maldição. É para dizer que ele rasga essa maldição. É para dizer que ele faz o maior sinais, prodígio e maravilha. Naquela época ninguém tinha visto nenhum homem cego de nascença ser curado. Questionado por que aquele homem, né, tinha sido curado, os sacerdotes da época perguntam à mãe daquele homem, o pai daquele homem, como ele estava sendo curado, como ele havia sido curado. Jesus não aparece no momento em que esse homem estava sendo questionado e a mãe desse homem, os pais desse homem estavam sendo questionados. Mas por medo de não frequentar mais o templo, a mãe e o pai negam ou diz, perguntem a ele, porque já tem idade para responder. A Bíblia diz que Jesus compadece daquele homem. Jesus, ele vê aquele homem naquele sofrimento e ninguém podia curá-lo. Ninguém havia na cidade ou no momento, mesmo como profeta, como sacerdote, para curá-lo. Mas Jesus entra na história para rasgar essa maldição hereditária, né? Jesus disse que nem foi o pai dele que pecou e nem foi ele, mas para que a glória de Deus fosse estabelecida. Sabemos que hoje nós vivemos uns dias difíceis, nós estamos vivendo dias difíceis. E às vezes nos questionamos quem pecou, quem foi que errou. Às vezes nós somos tão inocentes, né? Nós não pecamos, nós somos santos, nós não andamos em erros. A Bíblia diz no livro de Marcos 4:22 que tudo que está oculto vai ser revelado. A Bíblia está nos falando que tem algo que está oculto.
Se estamos padecendo, é porque a nossa geração pecou. É porque nós estamos pecando. Hoje as músicas são sensuais, as nossas crianças são sensualizadas, porque nós como pais precisamos fazer com que as nossas crianças entendam que ela é um projeto de Deus. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho como deve andar, para quando grande não se desvie dele. Nós temos responsabilidade como pai. Naquele momento, os discípulos fazem uma pergunta interessante: quem pecou? Os pais ou eles? E nós como pais nos dias de hoje temos colocado as nossas crianças no devido lugar? Nós temos realmente ensinado a palavra de Deus? Eu pergunto isso com convicção. Como nós ensinaremos se nós não temos aprendido? É como se o cego conduzisse o outro cego. Como nós vamos ensinar aquilo que nós não sabemos? A palavra de Deus, ela é bússola, é alimento. É o livro que nós precisamos comer e na nossa boca ficará doce e nosso estômago ficará amargo. É um favo de mel. É algo que nós precisamos entender, que o cristão não consegue viver sem a palavra. Viver sem a palavra é como um sepulcro caiado, como de Mateus 23. E Jesus diz aos fariseus que eles eram bonitos por fora, mas por dentro eram um sepulcro caiado. Eles não tinham o que oferecer, as suas atitudes eram diferentes das leis que eram impostas. Eles não cumpriam a lei, mas queriam que outros cumprissem. Ou seja, eles não sabiam e queriam ensinar. Eles não faziam nele, mas ele queria que o outro fizesse. Aí Jesus entra no capítulo 5, quando ele sobe no Sermão do Monte, ele diz que tirai as vossas traves dos vossos olhos, não querendo tirar o cisco dos olhos do seu irmão. É sério no momento em que a gente atribui ao outro aquilo que nós precisamos fazer. Quando Jesus ele cospe no chão e ele manda, ele faz um lodo para ungir, untar os olhos daquele cego, quem estava diante daquela situação poderia dizer que nojo, não. Como é que pode um homem cuspir no chão, né? E fazer um lodo desse, colocar nos olhos e mandar que ele vá no tanque de Siloé para se banhar? Poderia naquele momento rechaçar, poderia naquele momento dizer não, mas quem está com a enfermidade e quer ser curado, ele vence os obstáculos, ele não tem preconceito. E nós precisamos aprender a lidar com isso, a saber lidar com a diferença, porque lidar com a igualdade é muito fácil. Subir ao monte para fazer petição é muito fácil. Difícil é nós descermos e lidar com pandemia, com fome, com peste, com dor, e nós estarmos aquartelados em nossas casas. Isso é muito fácil, né? Estar em nossa casa com alimento. Mas o que eu digo hoje, que nós estamos hoje vendo, é que aquele cego de nascença enxergou, e ele passou a perceber que o lugar que ele não entrava, por sua deficiência, ele começou a entrar. Jesus fez ele igual a todos os outros. Não poderia naquela época entrar ninguém coxo, manco, porque era a lei de Moisés. Era a lei mosaica não entrar no templo ou não oferecer sacrifício ao Senhor àqueles que tivessem debilidade. E Jesus dá uma nova oportunidade àquele homem. Nesse dia eu estou te dizendo, Deus está te dando uma nova oportunidade. Se você era cego, que você enxergue nesse momento em nome de Jesus. Se você tem alguma debilidade no seu interior, que você rasgue o seu coração enquanto é tempo. Deus está mandando te dizer neste dia que você precisa fazer a vontade dele. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 2, ele disse que saber qual boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, qual é a perfeita e agradável para o Senhor. Não é a minha, não é a sua. Aquele homem entrou no templo pulando e saltando. Nós precisamos entender isso, que a nossa vida está pautada no Senhor, e o Senhor nos fez servos seus e nos curou.
A Bíblia diz que nós estávamos em um tão grande lamaçal do pecado. No Salmo 40, né? Ele diz: esperai com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para ouvir o nosso clamor. Nós que estávamos em um tão grande lamaçal do pecado. Ou seja, Deus tirou a mim e a você. Hoje nós não vivemos mais de julgo de lei. Nós vivemos na graça. Pela graça sois salvos. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Deus está dizendo neste dia que Ele está abrindo a sua visão para você entender quem você é primeiro, para você se alegrar primeiro, para você ser um exemplo para as nações. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, nós estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Mas estamos vivendo dias de crise, mas quem está no Senhor, até a tristeza saltita de alegria. A Bíblia diz no livro de Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E nós possamos estar alegres no Senhor, não por aquilo que está acontecendo, porque a palavra está se cumprindo e nós somos intercessores, nós somos homens e mulheres de oração, nós somos homens e mulheres que temos comprometimento com a palavra e olhar para o outro com os olhos abertos. A Bíblia diz no livro de Isaías que os olhos de Isaías abriram e ele viu o céu aberto. No livro de Apocalipse, capítulo de número 19, João abriu os olhos e viu também o céu aberto e viu montado em um cavalo branco. E na sua coxa estava escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis. E as suas vestes eram salpicadas de sangue, ou seja, Jesus é visto com os olhos abertos. Com os olhos fechados, meu irmão, você só vai ver somente a 1 metro de distância. Mas com seus olhos abertos, você vai ver o céu rasgado. Você vai ver o céu aberto, porque o véu do tempo se rasgou e hoje nós temos comunhão direto com o Senhor. Quando José caiu na cova, ele não teve para onde olhar, mas ele olhou para o céu. A Bíblia diz no Salmo 121, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Que Deus abençoe o nosso dia, que esse cego de nascença, ele ficou muito tempo cego, mas por algum momento, algum dia, Jesus entrou na tua vida e mudou a tua história. Que Jesus mude a tua história, que Jesus mude a nossa história, que Jesus mude a história dessa geração, dessa nação, do mundo, que as pessoas saibam que só há um Deus sobre toda a terra, e só há um Deus que revela tudo aquilo que está escondido e oculto. Não há outro Deus semelhante, fora dele não há salvação. Que nós possamos nos apresentar como perfeito, boa e agradável à presença dele. Que nós sejamos prudentes, que tenhamos a nossa visão aberta, que ao nosso lado guerreia anjos, que ao nosso lado tem anjos com espada desembainhada, e que o Espírito Santo dentro de cada um de nós possa mover e que nós possamos ser vitoriosos no dia de hoje. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ficamos com essa palavra como uma reflexão. Abra os seus olhos, deixe Jesus entrar na tua vida, deixe Jesus fazer morada, e que não se conformei com este mundo, no capítulo 12 de Romanos, né? Mas veja qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Um excelente dia.